Opa, aí, tudo bom? Como no vídeo passado eu falei sobre um clássico, né? O clássico dos esportes, Ashita no Joe. Hoje eu vou falar uns clássicos do estúdio das animações Ghibli, né? E eu nunca tinha visto nenhum. Nunca tinha visto nenhum. Nem Tororo, nem aquela viagem lá, Chihiro, Pássaro e Agar. Não, eu não tinha visto nenhum. Mas eu vi um que me interessou, que é o Túmulo dos Vagalumes. Dizem que é um dos mais trágicos, né, do estúdio Ghibli. Né? Ou o mais trágico das animações da história. Que conta a história de Seita. Seita e Setsuko, dois irmãos vivendo no ambiente da Segunda Guerra Mundial, no Japão. O pai do Seita e da Setsuko foi para a guerra e ficaram com a mãe. Só que a mãe, ela acabou se machucando com as queimaduras da guerra e acabou indo para o hospital. E o Seita ficou encarregado de cuidar da Setsuko. E eles não conseguiam estudar nem trabalhar por causa da guerra, né, das explosões e tal. Então não tinha como o Seita não tinha condições de dar uma boa vida para Setsuko, né? E ele teve que fazer o seguinte, ele teve que morar com outras pessoas, com parentes ou amigos próximos da mãe, para dar de alguma forma uma vida para Setsuko. E tá, passa dias, passa noites, e a moça que vive com eles não começa a gostar tanto deles, porque ele via que o Setsuko, perdão, o Seita, ele não fazia nada, não trabalhava, não estudava, não. Só ficava lá na vida boa, né? Entre aspas, né? O que ela pensava, né? Claro. E ela começou a ficar com raiva desse menino, né? Nessa abre escondido, né? Não queria falar com eles. Até que uma hora falou, né? E falou, não, quer saber? Eu não aguento mais ficar aqui. Eles não aguentam mais a gente aqui. A Setsuko não consegue dormir direito. Porque ela ficava lembrando da mãe. Eu achei interessante isso, impactante isso, porque sempre que ele andava com a Setsuko na rua, ele via a mãe dos outros, né? Via a mãe dos outros, que estavam felizes e tal. E ela olhava assim, meio triste, sabe? Olhava com a cara assim, né? Tipo, minha mãe, né? Cadê minha mãe, né? Vezes da minha mãe. Porque aqueles que eles viam, tinha a mãe, sabe? Eles tinham. Mas ela não tinha. Até que veio atrás que a notícia chegou pra Tetsuko. Porque o Seita, ele já sabia que a mãe dele tinha morrido. Ele só não sabia como falar pra ela que ele tinha morrido, né? E, felizmente, né, ele acabou sabendo, descobrindo, né? É. E Seita, como eu disse, né, saiu de lá porque não aguentava mais, né, o ambiente, né, e é aquela moça que ficava reclamando com eles. E eles acabam improvisando a barraca, né, numa ponte, ó, se eu não me engano, né, me corrija se quiser. E eles fizeram um abrigo lá, né, fizeram uma casinha lá e tal, coisas, né, e como não trabalhavam e tal, eles tinham que vender algumas coisas, e vendia justamente as coisas da mãe, porque a mãe morreu, a mãe não ia precisar mais. Assim a Seita pensava, né? E vendeu as coisas da mãe pra, pra ajudar a Setsuko e ele. Mas ele se importava mais com a Setsuko do que ele. Porque ela era jovem. Né? A irmã mais nova dele. A irmã mais nova dele é inocente e não conhece o mundo assim, né? A maldade do mundo, né? O que acontece. E um detalhe interessante que associar os vagalumes à Segunda Guerra. Porque toda vez que soava os alarmes da guerra, o ambiente ficava escuro, os vagalumes começaram a ficar no tom vermelho, como se fosse as chamas da guerra, as cinzas, as chamas, né? Isso também pegou muito também, nisso. E eles convivendo lá no abrigo e tal. O Seita foi pegar um dinheiro que o pai, acho que a mãe tinha guardado no banco, são 7 mil ienes por aí. Naquela época era bastante para sobreviver. E, e lá que ele ficou sabendo a triste notícia de que o pai dele havia morrido na guerra.
e que o Japão tinha perdido a guerra. De, e tiveram que se render, né? A rendição, né? Involuntariamente, né? Voluntariamente não. Errei a palavra, perdão. Como pode dizer? Incondicionalmente, né? Perderam. Todos morreram. Os japoneses morreram. E ele pega o dinheiro e vai embora, né? Com raiva. Não, ele ficou indignado com raiva, né? Dos adversários, né? E voltou pra casa. Só que uma hora esse dinheiro acabou e não tinha muito mais o que fazer. Ele era obrigado a perder sua dignidade para ajudar sua irmã, que é roubar. Ele começou a roubar plantações, coisas para dar o melhor para ela. E ele quase acabou sendo preso nisso, mas o soldado viu, né, que ele tava todo machucado e tal, que era quase ponto de o cara que denunciou ele ter violentado ele, né? Pra esse cara ser preso por violência. Aí o detalhe é que o, o Seita, ele achava sempre as balinhas, né? De saco, coisa de balinhas. Um potezinho de metal, alumínio, né? De balinhas. Ele sempre dava pra irmã dele, Setsuko, pra comer. Ela ia lá e comia, né? Só que uma hora acabou também. Acabou o dinheiro, acabou a balinha. A irmã dele começou a sofrer de desnutrição. Ela não comia o suficiente. Que tinha que comer, pra idade dela. E começou a assim, ter queimaduras do sol, né? De irritação na pele por causa do sol, né? E ele foi levar o médico, né? Pra ver por que tá acontecendo isso. E foi justamente isso que ele falou. Olha, ela tá tendo desnutrição e irritações na pele por causa do sol, né? Ela também tinha sinais de diarreia. E também sintomas de diarreia. Aí, não, é só isso, doutor. Passa um remédio e tal. Ele, não, isso aí é simples, né? Vamos dizendo assim, não, isso aí é simples, não precisa de medicamento nem nada. É só apenas desnutrição. Tá, e com isso, vai embora. E, né, não sabendo o que fazer, nem nada. Ele uma hora ele chega, essa cena, você pensa, tá? Ele chega em casa, no abrigo, no caso, encontra a irmã dele lá, assim, com ela apagada assim, ó, e com umas pedrinhas assim, ó. Fala, olha, né? Qual que era o comida que ela... Batata, né? Uma coisa assim, batata, né? Olha o que eu fiz pra nós, come, come, né? Aí era duas pedras. Aí ele olha assim, quase chorando assim pra ela, sabe? E ele consegue achar melancia, né? E dá a melancia pra ela comer. Só que aí era tarde demais e ela acabou morrendo. E ficou, ficou só ele. Ele abandonou o abrigo e ele queima o corpo. Ixi, isso que não pode falar muito não, né? E cremou a arma dele, mais nova dele, né? E começou a subir as cinzas assim, né? Fogo, né? Tal. E uma cena que é interessante é que o primeiro eu já achei confuso o uso dos vagalumes, né? Que os vagalumes simbolizavam aquela obra, né? E depois que eu percebi que os vagalumes simbolizavam a vida passageira, né? Porque o vagalume não vive por muito tempo. Ele fica iluminado lá, mas uma hora ele apaga, morre. E, e no final tá ele sentado assim num banquinho, e os vagalumes ao redor dele assim, ó, iluminando, sabe? E é isso. Eu achei bem trágico, né? Igual o Joe, eu achei trágico também. E é isso. Bom, essa é a minha análise. Tá, mais ou menos, análise mais ou menos, mas né, eu fiz do estúdio do Túmulo dos Vagalumes do Estúdio Ghibli, né? E é isso. Não esqueçam de beber água, muito importante.